Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí com mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu falarei o que vocês precisam de saber antes de fazer o plano da Unimed para quem tem interesse de realizar o parto e o pré-natal pela Unimed. Na verdade, este é um vídeo complementar a um vídeo que eu publiquei há uns meses atrás, onde eu falei sobre a minha experiência com o plano da Unimed em relação ao parto e o meu pré-natal, e eu relatei, assim, como que foi o plano para mim, né, se compensou. Na verdade, eu relatei que o plano valeu muito a pena e que foi muito útil tanto em relação ao parto do meu filho Pietro, quanto em relação ao pré-natal. E eu recebi vários comentários nesse vídeo, ainda estou recebendo comentários de pessoas com dúvidas, né, de pessoas que relataram, né, a opinião delas, a situação delas em relação ao município, pessoas que têm dúvidas em relação ao plano. E o que eu posso afirmar é que em relação a se compensa ou não, depende muito da situação de cada município, né? Porque a gente sabe que cada município tem uma situação diferente, uma realidade diferente. No vídeo eu falei da minha experiência e da minha realidade, então super compensou. Então, nesse vídeo eu quero falar 5 pontos que vocês precisam saber, na verdade 5 dicas para se analisar antes de fazer o plano da Unimed visando o parto. Então vamos lá, pessoal. Os 5 pontos a se analisar é analisar a situação do SUS aí no município de vocês. Eu acredito que todos já devam saber como que funcionam, né, os serviços de saúde, mas é bom a gente correr atrás de experiências, de relatos de pessoas aí que passaram, né, pelo SUS, pelos serviços de saúde aí do município, que é um fator a mais para decidir se compensa ou não fazer o plano ou se vale a pena, né, tentar fazer o parto aí pelo SUS. Na verdade, o que me levou mesmo a procurar esse plano da Unimed foi o fato de eu saber como que funciona aqui a estrutura, né, dos serviços de saúde, na verdade, e não apenas a estrutura, mas a falta dela, né? E foi isso que me levou a optar pelo plano e também analisar como que funciona os médicos aí que atendem pela rede particular. Aqui na minha cidade o parto custa em média de 4 a 5 mil reais, então para mim eu considerei um valor assim alto, né? Então foi essas duas situações que me levaram a procurar o plano da Unimed, a situação do SUS, né? E também o valor alto que é cobrado aqui pelo parto particular. Outro fator a se analisar é as carências. Quando eu fui aqui na Unimed do meu município, eles me informaram que para parto, né, cirurgias, tem uma carência de 10 meses, ou seja, eu não estava grávida ainda, então se eu estivesse grávida quando eu procurei a Unimed para fazer o plano, com certeza o plano não cobriria o parto. Então eles me orientaram que eu deveria fazer o plano no mínimo, 2 meses antes de engravidar, porque se eu engravidasse antes, igual por exemplo, se eu fizesse um plano hoje e no mesmo mês eu engravidasse, o plano na verdade não iria cobrir o parto. Então é importante analisar as carências, né, antes de realizar o plano. Terceiro ponto a se analisar antes de realizar o plano da Unimed para o parto é estar verificando os médicos conveniados que atendem pelo plano, porque aqui no meu município, como é um município pequeno, não tem hospital da Unimed. Claro que em alguns municípios de porte maior existe hospitais da Unimed, então é melhor ainda, acredito eu, né? Então aqui é apenas médicos conveniados, né, que atendem pelo plano, então é importante saber quem são os médicos, quais são os médicos que atendem pelo plano e estar verificando se eles atendem o parto. Porque tem muitos médicos que atendem pelo plano, só que atendem apenas consultas, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei o pré-natal
com uma obstetra e depois de umas 3, 4 consultas que eu fui conversar com ela sobre o parto e ela me falou que não fazia o parto pelo plano, que fazia apenas as consultas. Ela me informou que a Unimed repassava um valor que ela considerava baixo, que ela considerava que não valia a pena, então ela me informou que o parto ela fazia apenas particular. Então, por isso é importante verificar essa questão dos médicos, quais os médicos que atendem pelo plano, antes de realizar o plano mesmo, ou verificou no caso de hospital, se o município de vocês tem um hospital da Unimed, está verificando isso, né? Verificar se existem os médicos que fazem não apenas as consultas, mas também que fazem o parto pela Unimed. A minha quarta dica é analisar a acessibilidade dos médicos, a prontidão dos médicos em atender pelo plano. Eu vou explicar o que aconteceu comigo. A primeira obstetra que ela não realizava o parto pelo plano, eu percebi que ela tinha uma acessibilidade bem melhor. Ela, qualquer momento que eu ligasse, igual por exemplo, se eu precisasse de uma consulta, ela já tinha vaga para amanhã, era bem fácil de conseguir uma vaga com ela. Isso que me deixou muito tranquila no início do meu pré-natal. Eu tive que mudar porque eu preferi continuar realizando o pré-natal com o obstetra que resolveu fazer o plano, né? Porque eu fui no segundo obstetra e ele me informou que ele faria o plano, mas que ele cobraria um valor de R$1.000, né? Na verdade, eu considero assim que não é certo, né, ele ter cobrado esse valor de R$1.000, mas no meu caso eu achei que valia a pena, né, realizar o plano e pagar esse valor à parte para ele. Só que em relação à agenda dele, para mim conseguir uma consulta, assim, era apenas uma consulta por mês, né? Graças a Deus minha gravidez foi tranquila, né? Não precisou de passar por ele mais de uma vez por mês, mas quando eu cheguei no terceiro trimestre, né, nos últimos meses, e que eu percebi que o médico continuava marcando os atendimentos uma vez por mês, eu fiquei com um pouco de medo, né, de receio de precisar de uma consulta num espaço menor de tempo e dele não ter vaga, mas graças a Deus não precisou. Mas uma dica é vocês verificarem, né, a prontidão, a questão de vaga, a disponibilidade de vagas para um médico que atende, no caso do pré-natal, pelo plano. Outra dica é verificar o valor que a Unimed, o plano aí cobra, né, por mês, fazer o somatório aí de qual valor que vocês iriam pagar, né, durante esse período de gravidez e parto e fazer uma comparação, se compensa ou não, comparando com o valor que a rede particular cobra, né? Então fazer esse comparativo aí, se compensa ou não quanto ao custo-benefício mesmo, né? No meu caso eu fiz uma comparação e eu percebi que super valia a pena, principalmente pelo parto, mas também pelo pré-natal, porque o plano cobriu, né, todas as consultas, todos os exames, eu não precisei pagar nenhum ultrassom, então para mim super valeu a pena. Então, pessoal, uma dica aí extra, né, para vocês, falando em ultrassom, minha dica é o seguinte: quando vocês passarem aí pelo médico, pelo obstetra, é importante vocês perguntarem, né, se já tem algum ultrassom que vai precisar fazer, né, mais para frente, nos meses seguintes, e se o médico falar que sim, você já vai, né, ele já vai te passar o encaminhamento e a partir do momento que você sair do consultório, já entra em contato com as clínicas de ultrassom que são conveniadas pela Unimed e já marca, porque essas clínicas e também os médicos têm um atendimento limitado, né? Não é como se fosse particular, que quando você chegar lá você já consegue a consulta ou ultrassom, né? Geralmente eles têm um limite, né? Um exemplo, suponha que a clínica realiza 30 ultrassons por semana, né? Mas desses 30 ultrassons, eles têm um limite de ultrassons que eles fazem pelo plano. Um exemplo, 10 apenas pelo plano. Então, por isso que muitas vezes eu ia para marcar o ultrassom e encontrava vaga só mais para frente, né? Então, você indo de imediato
fazer seu agendamento, você não corre o risco de ter ultrassom, de fazer ultrassom na data que você precisará dele, porque tem muitos ultrassons que precisam ser feitos naquele determinado momento. Então, pessoal, resumindo aí as minhas dicas, o segredo é vocês analisarem aí a situação, a realidade de cada município, né? Porque, como eu falei no início, cada município tem suas peculiaridades, né? Tem suas diferenças aí. No meu caso, super valeu a pena, né? Eu moro aqui numa cidade pequena, numa cidade que tem poucos recursos, né? Eu não quis depender do Sistema Único de Saúde, do SUS, né, para fazer o meu pré-natal, meu parto, e não arrependi, super valeu a pena, né? Talvez quem mora em cidades grandes, que tem uma estrutura bem melhor, talvez vale a pena, né, você tentar fazer seu parto aí, seu pré-natal pelo SUS, mas no meu caso eu optei pelo plano da Unimed e super valeu a pena, não arrependi. E eu estou falando da Unimed porque foi o plano que eu escolhi, mas isso também vale para outros planos aí, né? Tem uma série de planos aí que podem realizar esse atendimento, essa cobertura, né? De parto, né? De pré-natal. Então, pessoal, espero ter contribuído, né, para essa fase maravilhosa que é o planejamento de uma gravidez, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, não se esqueça de se inscrever no canal, pessoal, que vai me ajudar bastante, né? Meu canal, ele tem como objetivo vídeos sobre maternidade, né? Que esse vídeo já enquadra na questão da maternidade, mas eu também tenho vídeos sobre comprinhas, abertura de caixas, né? De multimarcas, relatos, trocas de experiências, resenhas. Então, pessoal, fiquem com Deus e tchau, tchau!